Oi, Paulo, como você tá? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Triste também com essas notícias bárbaras, né, que a gente tem recebido nos últimos dias, e é difícil realmente a gente não ficar indignado, né? Não se revoltar com tudo isso, com essa situação, né? Tem sido muito difícil, uma semana especialmente difícil. Paulo, vamos falar sobre Colômbia, então. A Colômbia que passa por eleições, pelo processo eleitoral no domingo, tem um candidato da esquerda à frente desse processo eleitoral, de acordo com as pesquisas eleitorais, né? Mas um cenário bastante conturbado. Eu queria que você expusesse um pouquinho o que passa a Colômbia nesse momento e quais as chances desse candidato da esquerda vencer ali no domingo. Conta pra gente. Bom, Thalita, o favoritismo do candidato Gustavo Petro, ele é bem, ele vem numa crescente, né, desde o ano passado, né? O partido, a coalizão Pacto Histórico que ele criou, ela teve um resultado expressivo nas eleições legislativas de março, né? A esquerda teve o melhor resultado nas eleições de março, nas eleições legislativas, né? Câmara e Senado, são 300 parlamentares, desde a Constituinte de 91. Né? Então, é um clima de muito otimismo em relação à vitória do Petro, do Pacto Histórico. Ele está com 41% das pesquisas. Né? O segundo colocado é o candidato do presidente Ivan Duque, Federico Gutierrez, que está com 27%. E o terceiro, que está crescendo muito, é Rodolfo Hernandes, que tem 77 anos, é um fanfarrão de extrema-direita, que estava com 9% há 2 meses, agora está com 21%. E é possível que a mídia, o capital, as elites desistam do candidato do Ivan Duque e passem a apoiar o Hernandes para que ele tenha mais chance de enfrentar o Gustavo Petro num eventual segundo turno. Né? E, por outro lado, o campo progressista, os movimentos sociais, sindical, né, fazem uma mobilização também sem precedentes na história da Colômbia para conseguir levar essa eleição ainda no primeiro turno, porque as baixarias que a gente já vê por aqui nas redes, na mídia, né, e nas ruas, né, em termos de ameaça, violência, mentiras e tudo mais, lá isso já acontece há muito tempo, né? A, a Colômbia é um país, é a quinto país do continente, a quinta maior economia, tem 51 milhões de habitantes, 39 milhões de eleitores e o voto é facultativo. Então, costuma ter uma abstenção aí de 50%. Não? Desses quase 40 milhões, são uns 20 milhões que vão votar. É o que tem acontecido. Mas é possível que este ano esse quórum aumente justamente porque as pessoas estão com um desejo muito grande de mudança. Né? É, as pesquisas indicam que 85% da população rejeita os rumos do país, né, que o país está no caminho errado, que o Ivan Duque é um fracasso. E, aliás, o neoliberalismo na Colômbia é um fracasso. Né? A juventude da Colômbia, 30% dos jovens estão naquela faixa da população que eles chamam de nem estuda, nem trabalha. 75% da população da Colômbia é informal, vive na informalidade. Metade trabalha com ganhos diários. Né? Hoje eu vou sair para trabalhar, se eu trabalhar eu ganho, se eu não trabalhar eu não ganho. É o que foi formalizado aqui na reforma trabalhista, aí, o tal do intermitente. Né? Então as pessoas não têm, vivem de incerteza. E depois da pandemia, o número de pessoas abaixo da linha da miséria chega a superar a metade da população. Então é um país muito desigual, com muita violência, e com um agravante. Né? O bolsonarismo lá, ele existe desde os anos 80, 90. Como tinha a guerrilha que durou 50 anos, a pretexto de proteger os empresários, os ricos, tal, eles criaram aquelas milícias. Né? Foram criando milícias que foram ocupando territórios,
e essas milícias se estabeleceram, né? As forças paramilitares hoje na Colômbia, elas são um braço auxiliar dos governos de direita, do empresariado, para, inclusive, né, não só para matar negros e pobres e periféricos, mas também para matar opositores, integrantes de movimentos populares, comunidades, sindicalistas, estudantes. Então é um país violento que está passando por um ciclo, o final de um ciclo. Né? O uribismo só foi o grande derrotado das eleições. Né? O Uribe foi o presidente que agravou essa situação, neoliberalismo e violência na Colômbia nos anos 10, né? Na primeira década deste século. E ele foi o grande derrotado, né? O Centro Democrático, como é chamado, o partido dele perdeu metade das cadeiras na Câmara, né? Perdeu várias cadeiras no Senado, né? E hoje, se o campo progressista, que reúne Pacto Histórico, Polo Democrático, os Verdes, mais algumas forças menores do campo democrático, eles podem conseguir maioria simples no Congresso e ajudar a implementar medidas. O problema é que há uma certeza do favoritismo do Gustavo Petro, há uma certeza. Há uma certeza de que se ele ganhar, ele leva? Há essa certeza de que se ele ganhar, ele leva, porque os empresários já estão conversando com ele, né? Observadores internacionais estão acompanhando, inclusive alguns não conseguiram entrar no país, né? Que as Forças Armadas dizem que não precisa de observador internacional, né? E olha como precisa. Nas eleições legislativas, tinha 110 mil urnas espalhadas pelo país. 35 mil urnas, em 35 mil urnas, não tinha nenhum voto para candidatos do campo progressista. Tem 14 mil mesários sendo investigados. E com recontagem de votos, no início de março, 500 mil votos foram revertidos para bancadas do campo progressista. Então, para você ter uma ideia de que lá não tem urna eletrônica, lá é cédula de papel. Né? Então, lá pode ser que o sistema institucional seja mais confiável do que aqui, mas o sistema eleitoral não é. Então, que eu conversei hoje à tarde, né, antes de a gente conversar aqui, eu conversei com o Márcio Monzani, que é bancário de São Paulo, há muitos anos mora fora do país, ele dirige a Central Uni Américas, né, que é do setor reúne sindicatos do setor de serviços do mundo inteiro, e ele está lá na Colômbia entre os 150 observadores dos Estados Unidos, Europa e América Latina que estão lá. Né? Ele observou essa dificuldade aí. Existe favoritismo que permita ao Gustavo Petro vencer no primeiro turno? Existe. O problema é fazer com que os votos cheguem às urnas. Esse é o grande problema. Muita pressão, né? Empresários colocando outdoors, né? Lá em Cali tem um outdoor falando que na Venezuela queriam mudanças também e eles acabaram mudando de país. E assinam um outdoor assim, tudo menos ele, tudo menos Gustavo Petro. Né? Empresários estão coagindo funcionários, ameaçando de demissão, no caso de vitória do Petro. Então está um clima de terror, que por isso é importante uma vitória no primeiro turno, porque num eventual segundo turno é outra eleição, é outro processo e outro ambiente de terror. De todo modo, nos interessa muito essa eleição, porque o campo progressista já venceu no Chile, já tem uma vitória na Argentina e com possibilidades de se manter, já venceu no Peru, já venceu no México, também uma eleição inédita da esquerda no México, né? 2018, e agora a Colômbia podendo ter seu primeiro presidente de esquerda, um ex-guerrilheiro que aderiu à luta democrática, ao campo institucional, já foi prefeito de Bogotá, com grandes inovações na sua gestão, e agora estamos aí na torcida para que a democracia prevaleça e nos inspire. E é isso, né? Os resultados lá podem também nos ajudar a entender esse processo que a gente vai viver aqui em outubro. Então, vamos observar de bem perto esse processo eleitoral lá na Colômbia. Paulo, muito obrigado. Aliás, fiquem ligados na Rede Brasil Atual, que também vai acompanhar esse processo todo, atualizando ali o site com notícias referentes ao processo. Obrigada, bom trabalho por aí. Um beijo para você, Paulo.
Obrigado, Thalita. Beijão, bom trabalho, bom fim de semana e até a próxima.